Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 16 de novembro e o Senado Notícias está no ar. A meta de déficit zero no orçamento da União foi mantida no relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, aprovado pela Comissão Mista de Orçamento. O texto final deve ser votado ainda este mês. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, estabelece os critérios para a formulação do orçamento da União e define metas de despesas e receitas para serem cumpridas no próximo ano. A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar do texto para 2024. A LDO é que dá os parâmetros, as diretrizes de como o orçamento pode ser realizado. Então, todo o orçamento que nós vamos aprovar até o dia 20 de dezembro, ele terá que seguir rigorosamente aquilo que a LDO determina. O relatório preliminar manteve a meta de zerar o déficit fiscal para o próximo ano, enviado pelo Executivo. E o texto final deve ser votado ainda neste mês de novembro, com as emendas sugeridas pelos parlamentares. O governo se movimentou, mas hoje reafirmou que não enviaria, que não enviaria nenhum outro relatório, não aconteceria isso. E tanto é que votamos o relatório preliminar do deputado Danilo. Não houve antecipação de outro relatório modificando a meta fiscal. Que a gente consiga concluir o prazo das emendas até o dia 16. Do dia 16 ao dia 20, nós vamos confeccionar o relatório final da LDO. É bom não confundir LDO com LOA, porque a LOA vai ser um prazo maior por causa das emendas. E votar o relatório final na semana ali 22 e 24. Os parlamentares defenderam uma maior fiscalização da execução do orçamento e equidade na divisão das emendas. Onde a gente tem que resolver a questão da transparência e da rastreabilidade, porque ninguém fiscaliza, ninguém sabe para onde esse dinheiro foi e não está vinculado à política pública. Isso é um problema sério. E o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem recebeu emendas de 18 comissões. Entre as emendas apresentadas pelas comissões permanentes estão as da Comissão de Assuntos Econômicos, que destinou, entre outros, recursos para ações de incentivo a micro e pequenos empreendedores. As da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que sugeriu a inclusão de metas de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para a agropecuária, entre outros temas. E as emendas apresentadas pela Comissão de Ciência e Tecnologia. O senador astronauta Marcos Pontes falou sobre as áreas que foram priorizadas pela comissão. Essas três áreas foram a área de saúde, pesquisas relacionadas à área de saúde. Nós vimos recentemente a pandemia, a importância de nós termos investimentos na pesquisa de novas vacinas, por exemplo, medicamentos e equipamentos para a área de saúde. Então, essa é uma das áreas. A segunda área com relação à indústria, e o desenvolvimento das cadeias produtivas para a indústria brasileira, em termos de desenvolvimento de ciência e tecnologia. O terceiro tema é com relação à educação científica e tecnológica, assim como a popularização e a promoção da ciência. Outras 15 comissões permanentes apresentaram emendas. O objetivo é destinar recursos às ações prioritárias do orçamento no ano que vem. Cada bancada estadual, comissão permanente e parlamentares podem apresentar até 13 emendas. São acolhidas até 15 emendas individuais de parlamentares, 3 de bancada, 3 de comissão. O prazo vai até o dia 17 de novembro. A entrega do relatório final está marcada para o dia 19 e a votação deve ser feita até o dia 22 deste mês. A Lei de Diretrizes Orçamentárias oferece as diretrizes para a elaboração do orçamento anual. Sobre essas votações de emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a Comissão de Meio Ambiente aprovou 3 emendas de inclusão e 21 emendas de redação. Vamos saber mais detalhes. As mudanças climáticas, os desastres ambientais e a atual onda de calor enfrentada no Brasil foram citadas pelos senadores como motivo para a destinação de recursos para a agenda ambiental. Está muito quente. São temperaturas generalizadas altíssimas, o que de há muito já não poderíamos desconhecer as necessidades das preocupações e mais do que as preocupações de medidas alusivas a essas questões climáticas, mais ainda quando estamos
arrodeados de episódios tão graves. A comissão aprovou 21 emendas de redação de texto e 3 emendas de inclusão de meta à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. Implementação de programas, planos e ações para melhoria de qualidade ambiental. Gestão do uso sustentável da biodiversidade e recuperação ambiental. Prevenção e controle de incêndios florestais nas áreas federais prioritárias. Ao destinarmos recursos significativos para ações de conservação, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias limpas, uso sustentável da biodiversidade, prevenção e controle a incêndios, enfrentamentos aos processos de desertificação, entre tantas outras ações, estamos investindo não apenas em nosso meio ambiente, mas também na criação de empregos verdes, no avanço da inovação e na construção de uma economia mais resiliente. Está marcada para hoje, às 9 horas da manhã, na Comissão de Meio Ambiente, uma audiência pública sobre o saneamento básico. Foram convidados representantes do Ministério da Integração Regional, do Ministério do Meio Ambiente e empresas do setor. O objetivo é avaliar a disponibilidade dos serviços de saneamento em articulação com as políticas de desenvolvimento urbano. A reunião vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Senado. O plenário do Senado aprovou na última terça-feira 5 projetos de lei, entre eles o que prorroga o prazo da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura. O texto segue para a Câmara dos Deputados. O plenário do Senado aprovou a prorrogação de prazo da Lei Paulo Gustavo. O projeto estende por mais um ano, até dezembro de 2024, a data limite para a execução dos recursos previstos na lei, que são destinados a desenvolvimento de espaços e atividades culturais. A Lei Paulo Gustavo foi criada para incentivar o setor cultural afetado pela pandemia de Covid-19. Sem a aprovação desta terça-feira, estados e municípios teriam que devolver ao Tesouro o saldo que não foi usado. A execução dos recursos até 31 de dezembro de 2023 resta inexequível, tornando imperativa a aprovação desta proposição legislativa. Os senadores aprovaram a Política Nacional de Direitos das Populações atingidas por barragens, como Brumadinho e Mariana. A proposta define os direitos das populações atingidas pelas barragens, como indenizações e reparações, além das obrigações das empresas. Entre elas, o empreendedor terá que custear um programa de direitos desses cidadãos. Esta semana nós tivemos mais um episódio de interdição de barragens em Minas Gerais, que geram risco às pessoas e ao meio ambiente, de modo que nunca é demais lembrar da importância de projetos dessa natureza e do fato de que tudo que nós temos que fazer para evitar novas tragédias como as que aconteceram em Minas Gerais, nós temos que nos incumbir de fazer. Foi aprovado ainda novo prazo para os municípios apresentarem os planos de mobilidade urbana. Uma das exigências da lei é priorizar os transportes não motorizados e coletivos. Municípios com mais de 250 mil habitantes terão até 12 de abril de 2024 para apresentar o plano de mobilidade urbana. Cidades com até 250 mil habitantes terão até abril de 2025. Proporcionará aos municípios mais tempo para planejar e implementar estratégias de mobilidade mais eficazes e adequadas às suas necessidades. Outro projeto aprovado determina o fim da multa aplicada pela Justiça ao advogado que abandona processo penal. O texto substitui a sanção por um processo administrativo na Ordem dos Advogados do Brasil. Nós que somos advogados sabemos o quanto a advocacia sofre, né? Parece muitas vezes que o processo é mais ágil quando é contra nós. Então, vai aí um texto para equalizar tudo isso e para nos garantir ampla defesa e o devido processo legal justamente para nós, os advogados. Hoje, Senado Federal e Câmara dos Deputados entregam à sanção um projeto que corrige uma distorção do processo penal brasileiro contida no artigo 265, que é a possibilidade da aplicação sumária, sem devido processo legal, sem contraditório, sem ampla defesa, pelo juiz, pelo magistrado ao advogado de uma multa que absolutamente não há nenhum tipo de precedente na
no ordenamento jurídico brasileiro. Somente nesse artigo 265, portanto, essa correção que vem em boa hora para resguardar a prerrogativa dos advogados que militam, sobretudo, na seara penal. Os senadores ainda aprovaram outros projetos. Um reformula a legislação sobre prevenção de desastres e estipula prazos para a elaboração de planos de defesa civil. Outro assegura a compra e venda de imóvel quando o impedimento de alienação não estiver registrado no cartório. E 8 projetos de resolução que autorizam operações de crédito com garantia da União também foram analisados. Todos esses pedidos de empréstimos seguem para promulgação. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou na terça-feira, em turno suplementar, o projeto que dá gratuidade em todos os meios de transporte para pessoas com deficiência comprovadamente carentes. A proposta deve seguir direto para a Câmara dos Deputados. O turno suplementar é necessário quando um novo texto modifica o projeto original, para que os parlamentares possam aprimorar essa nova redação com sugestões. Como não foram apresentadas emendas, a proposta foi automaticamente aprovada. O projeto tem decisão terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos e deve, assim, seguir direto para a Câmara dos Deputados, a não ser que seja aprovado um recurso para sua votação em plenário. Previsto em lei desde 1994, o passe livre para pessoas carentes com deficiência foi bastante limitado quando o governo federal regulamentou sua utilização, 6 anos depois. O serviço, na prática, ficou limitado a 2 passagens por ônibus interestaduais convencionais, excluindo o transporte aéreo ou mesmo serviços mais confortáveis, como o ônibus-leito. A proposta aprovada, apresentada pela senadora Mara Gabrilli, determina a gratuidade em todos os meios de transporte. Os veículos de transporte coletivo terrestre, rodoviário, aéreo e de qualquer outro modal deverão reservar assentos gratuitos para pessoas com deficiência de baixa renda nos termos do regulamento. A regulamentação de que fala o relator deverá ser feita pelo Ministério dos Transportes. Mas, para evitar uma demora excessiva, o projeto estabelece que a gratuidade entre em vigor 90 dias após a sua aprovação e publicação, com ou sem regulamentação. A Comissão de Direitos Humanos aprovou em turno suplementar um programa para amparar órfãos do feminicídio. O projeto segue para votação na Câmara dos Deputados. A proposta aprovada em segundo turno pela Comissão de Direitos Humanos cria a Política Nacional de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos e Órfãs de Feminicídio. A política abrange a promoção de direitos à assistência social, saúde, alimentação, moradia, educação e assistência jurídica gratuita. Para os órfãos em situação de pobreza, será concedido um auxílio financeiro no valor de um salário mínimo. A relatora do projeto, senadora Leila Barros, incluiu no texto a saúde mental como direito desses órfãos. O projeto já tinha sido aprovado em primeiro turno pela comissão. Com a aprovação em segundo turno, o texto segue direto para a votação na Câmara dos Deputados. Autoria do projeto senador Sérgio Petecão, relatoria do projeto senadora Leila Barros. Aqueles que aprovam, permanecem como se encontra aprovado. A Subcomissão de Doenças Raras discutiu as dificuldades de implementação da política que prevê a aplicação de testes genéticos para o diagnóstico precoce e orientação adequada para o tratamento. As doenças raras afetam 65 pessoas a cada 100 mil e têm origem genética. Muitas são degenerativas e incapacitantes, como a esclerose múltipla. Hoje existem testes que identificam precocemente essas doenças, facilitando o tratamento. Por isso, o Ministério da Saúde, em 2009, criou a Política Nacional de Atenção Integral em Genética Clínica. A audiência remota da Subcomissão de Doenças Raras discutiu as falhas dessa política. A realidade mostra que a maioria precisa recorrer à justiça para ter acesso aos exames que necessita. Um outro desafio da política nacional é a carência de profissionais especialistas em genética e a distribuição desigual desses especialistas pela região do Brasil.
Mencionando também o que a Mara já comentou, é a pouca quantidade de geneticistas clínicos que nós temos no Brasil hoje, sendo que eles se encontram mais concentrados na região sul e sudeste do país. O Instituto Jô Clemente de São Paulo já realizou 2,7 milhões de exames de triagem neonatal. A supervisora de biologia molecular da instituição disse que é urgente o Ministério da Saúde atualizar a tabela do SUS. Isso não cobre as despesas que nós temos com a realização desses serviços. Então, por exemplo, o acompanhamento de um paciente em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor, o SUS paga R$ 17,67 nesse atendimento. E falando aqui também, por exemplo, do acompanhamento da hiperplasia adrenal congênita, onde a tabela preconiza R$ 27,50. Então, tudo isso tem grande defasagem com o que hoje é realizado na prática. A geneticista Maiana Zatz defendeu a implantação efetiva da política de atenção integral em genética clínica. Como prevenir o nascimento de novos afetados? Então, nós fizemos uma proposta para o Ministério da Saúde de fazer uma triagem de mutações para doenças recessivas para casais em idade reprodutiva, antes de terem um primeiro filho afetado. Então, só para ter uma base de cálculo, o custo-benefício, a gente passar em tratamento de 3 pacientes só, hemofilia, anemia falciforme, seriam 6,6 milhões de dólares, né? E esse valor permitiria a triagem de mutações para milhares de casais e prevenir o nascimento de novos afetados, né? Então, essa seria a nossa proposta, prevenir o nascimento de novos afetados para doenças não tratáveis ou de custo milionário e que seria um benefício imensurável em uma enorme economia para o Estado. Mas, infelizmente, a gente submeteu esse projeto e não foi aprovado. A gente vai precisar, sim, caminhar para um tipo de habilitação um pouquinho diferente desse de serviços de referência ou de atenção especializada, que é, de fato, identificar os grupos que existem dentro dos hospitais universitários ou dentro aí, né, dos níveis secundários de atenção, com os grupos de genética que aí estão, e aí né, dar uma chancela para esses grupos poderem, inclusive, lançar mão, né, da tabela de exames que já existe para raras, né, para os pedidos de exame que a gente já compõe hoje dentro da tabela do SUS. A gente tem a expectativa, né, de nos próximos meses, ou no início do próximo ano, já caminharmos aí com uma portaria, né, organizando essa estrutura. Eu já havia salientado aqui na audiência pública anterior, né, da qual participei, né, que a gente já tem feito um diálogo, inclusive, com os hospitais universitários da rede EBSER, né, que tem a maior parte desses serviços de referência no campo da genética clínica. O que a gente vai precisar fazer enquanto o Ministério da Saúde está no nosso horizonte de ações é a organização dessa série de ambulatórios em nível secundário no campo da genética. O Salão Negro do Congresso abriu as portas para uma exposição sobre memória do Holocausto e vítimas negras do nazismo. A mostra é uma iniciativa da Diretoria-Geral do Senado em parceria com o Museu do Holocausto de Curitiba. Uma mostra aberta no Salão Negro do Congresso traz à tona uma evidência pouco conhecida dos brasileiros. Na obsessão de perseguir o ideal da raça pura, a Alemanha nazista eliminou bilhões de judeus, ciganos e outros considerados inferiores, mas também a população negra nas terras germânicas e suas colônias, perseguidos, torturados e mortos. A coleção de fotos, totens, textos e objetos recupera fatos ocultos na história para que não sejam esquecidos e jamais voltem a ocorrer. Essa questão da perseguição das pessoas negras traz à luz uma parte da história que é pouco contado. A maioria das pessoas conhece a história dos judeus, mas também não conhece a história que envolveu as pessoas negras. A exposição é uma iniciativa do Grupo de Trabalho Afinidade de Raça da Diretoria-Geral do Senado, em parceria com o Museu do Holocausto de Curitiba. O Museu do Holocausto de Curitiba é uma instituição, uma iniciativa pioneira no Brasil, que além de querer dar visibilidade para as histórias das vítimas que foram perseguidas pelo nazismo, nós temos a intenção também de trazer um debate contemporâneo sobre o ódio, sobre a intolerância e sobre o racismo. Além do conjunto original da mostra, foram acrescentados à exibição no Salão Negro 5 totens com infográficos de casos contemporâneos de racismo no Brasil. Para os organizadores, o paralelo entre passado e presente ultrapassa fronteiras e é evidente.
um chamado, enfim, à tolerância. Racismo nunca mais. O Holocausto nunca mais. E a gente usa isso com muita propriedade, repetidamente entre os judeus, quando a gente fala do Holocausto. Mas uma das coisas, caros, que eu tenho escutado e que eu concordo, é que nunca mais é agora. E se agora nós deixarmos que a intolerância vença a humanidade, nós nunca mais seremos capazes de viver no mundo que sonhamos. A mostra fica aberta ao público até o dia 8 de dezembro. E neste mês de novembro, a cúpula do Senado vai ser iluminada na cor azul para alertar sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. O câncer de próstata é o mais comum em homens depois do câncer de pele. É a segunda maior causa de morte por câncer na população masculina do mundo, responsável por um óbito a cada 40 minutos. A próstata é uma glândula localizada à frente do reto e abaixo da bexiga nos homens. A função dela é produzir um líquido que nutre e protege os espermatozoides. Em homens jovens, a próstata é do tamanho de uma ameixa, mas ela aumenta naturalmente com a idade. Os tumores ocorrem quando as células começam a se multiplicar de forma desordenada e podem ser benignos ou malignos. A partir dos 50 anos, ou 45 no caso de indivíduos com histórico familiar da doença, o Instituto Nacional do Câncer recomenda que os homens procurem um médico para avaliar os riscos de câncer de próstata e determinar a necessidade de fazer exames, como o toque retal e o exame de sangue para medir o PSA, uma proteína produzida pela próstata. Foi o que aconteceu com William, que fazia acompanhamento regular e, por sorte, descobriu um câncer ainda no início. Qual que é a minha chance de cura? Maior que 95%. Maior que 95%. Se eu tivesse esperado mais 2, 3 anos, possivelmente esse câncer estava espalhado. E aí minha chance de cura diminuiria para menos de 20%. A idade é o maior fator de risco para o câncer de próstata. No Brasil, a cada 10 homens diagnosticados, 9 têm mais de 55 anos. Homens cujo pai ou irmão tiveram câncer de próstata antes dos 60 anos também têm mais chances de desenvolver a doença. E estudos mostram maior risco em homens com peso corporal elevado. Diminuir a exposição aos fatores de risco. A gente sabe que uma vida mais saudável relacionada a hábitos saudáveis como diminuir a quantidade de bebida alcoólica, não fumar, praticar atividade física e também ter uma alimentação saudável são ações importantes para que a gente possa controlar não só o câncer, mas também diversas doenças crônicas. O mais importante, justamente esse mês, é a prevenção. A prevenção dessas doenças graves no homem. E essa prevenção é feita com os exames. É a consulta ao médico urologista mesmo, ao médico clínico experiente, para fazer todos os procedimentos, fazer a ultrassonografia, fazer o exame de sangue, que é o PSA, e também o exame de toque retal e outros exames, caso seja necessário que o médico solicite. Então, eu como médico, e, assim, de vivência prática de interior do Brasil, eu recomendo a todos os homens brasileiros acima de 35 anos para que realmente cuide da sua saúde, principalmente das doenças prostáticas, né? Porque acontece, é natural que a próstata vá aumentando de tamanho, mas se você não cuida, de repente é surpreendido com uma doença maligna de difícil solução. Para chamar a atenção da campanha contra o câncer de próstata, o Senado ilumina sua cúpula com a cor azul no mês de novembro. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Daqui a pouco começam as atividades legislativas aqui no Senado, com transmissão ao vivo pela nossa emissora. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.